silêncio tenso do deserto iraniano foi quebrado por colunas de fogo e nuvens de poeira quando mísseis cruzaram o céu em exercícios militares que rapidamente chamaram a atenção do mundo. Não eram apenas testes de rotina, eram sinais. Sinais de que algo se move sob a superfície da diplomacia, algo que mistura poder, medo, estratégia e uma sucessão de mensagens cuidadosamente calculadas para aliados e inimigos. Em poucas horas, vídeos, imagens de satélite e declarações oficiais transformaram manobras militares em um novo capítulo da longa e instável equação do Oriente Médio, onde cada lançamento de míssil carrega mais do que ogivas, carrega intenções. O episódio começou com o anúncio de exercícios balísticos conduzidos pelo Irã, envolvendo diferentes tipos de mísseis e sistemas de defesa. Segundo autoridades iranianas, tratava-se de uma demonstração de prontidão e dissuasão, uma resposta direta ao que chamam de ambiente regional cada vez mais hostil. Ao mesmo tempo, fontes de inteligência ocidentais e israelenses observaram movimentos incomuns, interpretando os testes como algo além de uma simples demonstração de força. Em paralelo, ressurgiram preocupações sobre o programa nuclear iraniano, já cercado de suspeitas, negociações interrompidas e acordos frágeis que parecem existir apenas no papel. A versão apresentada pela mídia de centro buscou organizar o caos informativo. Os relatos enfatizaram dados técnicos, datas, números de lançamentos, alcance estimado dos mísseis e o contexto diplomático mais amplo. A cobertura descreveu os exercícios como parte de um padrão recorrente de testes militares do Irã, destacando que Teherã insiste em classificar seu programa balístico como não negociável, separado das discussões nucleares. Ao mesmo tempo, os veículos de centro apontaram que esses movimentos ocorrem justamente quando crescem as dúvidas sobre o nível real de enriquecimento de urânio iraniano, criando um cenário em que mensagens militares e nucleares se sobrepõem perigosamente. O tom foi de cautela. Não se trata apenas de força, mas de sinalização estratégica, um jogo de xadrez geopolítico em que cada movimento é calculado para pressionar adversários sem cruzar formalmente a linha da guerra. Já a mídia, alinhada à esquerda, ampliou o foco para além da geopolítica dura e passou a contextualizar o episódio dentro de décadas de sanções, confrontos indiretos e isolamento internacional. A narrativa destacou que o Irã vê seus exercícios como uma reação defensiva às pressões externas, especialmente de Israel e dos Estados Unidos, e como uma resposta ao cerco econômico que, segundo Teherã, ameaça sua soberania. Essa cobertura enfatizou que o programa balístico iraniano é apresentado internamente como um pilar da identidade nacional e da resistência contra o que o país chama de interferência estrangeira. Ao mesmo tempo, os veículos mais críticos apontaram que a ausência de diálogo efetivo e o colapso de acordos anteriores criaram um ambiente em que demonstrações militares se tornam quase inevitáveis, fruto de uma diplomacia paralisada. Para essa linha editorial, os mísseis não são apenas armas, mas símbolos de um Estado que se sente encurralado e responde reforçando sua postura de força. Na outra ponta, a mídia à direita adotou um tom mais alarmista e direto. Os exercícios foram descritos não como simples testes, mas como possíveis cortinas de fumaça para ações futuras mais agressivas. O foco esteve na reação israelense, que interpretou os lançamentos como potencial cobertura para um ataque surpresa, ou como parte de uma estratégia para mascarar avanços secretos no programa nuclear. Segundo essa leitura, o Irã estaria explorando a ambiguidade entre o discurso público e seus reais objetivos, utilizando exercícios militares como ferramenta de intimidação e confusão. A cobertura ressaltou o risco imediato à estabilidade regional e apontou que o Ocidente não pode mais se dar ao luxo de tratar os testes como eventos rotineiros, mas como sinais de uma escalada cuidadosamente orquestrada. No centro de tudo isso, permanece a questão nuclear. O programa iraniano, que oficialmente tem fins pacíficos, continua envolto em suspeitas. Relatórios divergentes, dados incompletos e inspeções limitadas alimentam a incerteza. Enquanto Teherã afirma que não negocia seu arsenal balístico, potências ocidentais insistem que qualquer avanço militar está intrinsecamente ligado à questão nuclear.
O resultado é um impasse em que nenhum dos lados confia plenamente no outro, e cada teste de míssil reforça o sentimento de que o relógio diplomático corre contra a estabilidade. O cenário atual lembra um tabuleiro onde as peças estão em movimento constante, mas ninguém quer ser o primeiro a declarar xeque-mate. O Irã demonstra força para dissuadir, Israel reage para alertar. O Ocidente observa com preocupação e o resto do mundo acompanha sabendo que qualquer erro de cálculo pode transformar exercícios em conflito real. Não é apenas uma disputa por poder militar, mas por narrativa. Quem controla a história controla a legitimidade de suas ações. Ao final, independentemente do viés, surge um ponto comum entre as leituras. O Oriente Médio entrou em uma fase de tensão elevada, em que símbolos, testes e discursos têm peso quase equivalente ao de ações concretas. Os mísseis que cortaram o céu iraniano não foram lançados apenas para treinamento, mas para lembrar ao mundo que o equilíbrio regional permanece frágil, sustentado mais pelo medo das consequências do que por acordos sólidos. E enquanto as potências discutem, analisam e negociam, a região segue vivendo sob a sombra de um conflito que não se anuncia, mas que se prepara silenciosamente.